acaba de assumir o trono, irmãos. E ela já se depara com uma notícia. Porque o seu tio, aquele que era tio, primo e pai, ele pega uma cópia do decreto e ele envia para ela. E ele vira para ela e diz assim: olha, minha rainha, tu está vendo o que está acontecendo? O povo, o nosso povo, a nossa raça está condenada à morte. E agora o que faremos? Ela disse: olha, como que um filho dizendo para o pai: papai, ore por mim. Ore por mim, interceda por mim. Coloque o povo para orar por mim. Coloque os crentes para jejuar e orar. 3 dias e 3 noites. E nós, eu e minhas súditas, não ficaremos assentadas. Não seremos crentes 6 horas. Mas nós jejuaremos e oraremos também por 3 dias e 3 noites. Olha lá. A Bíblia diz, irmãos, que em um comum acordo, aquilo era um decreto, começaram a orar e jejuar. Mardoqueu era um moço que vivia à porta do palácio real. E eu aprendi que ninguém ficava vagando à porta do palácio real. Só ficava à porta do palácio real quem tinha uma ocupação. Amã, ele tinha uma raiva. Amã tinha uma bronca, uma marcação pessoal com Mardoqueu, porque todas as vezes que Amã descia a escadaria do palácio real, todos que estavam ali na redondeza se dobravam perante ele. Mas havia um homem, por nome de Mardoqueu, que não se dobrava perante o homem. Aquele homem, irmãos, era cheio do poder de Deus. Ele aprendeu que ele só tinha que adorar a Deus sobre todas as coisas, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Amã ficava furioso quando descia e não via aquele homem se prostrar. Amã disse: eu vou armar uma armadilha para ele. Agora que o rei me exaltou, ele será o primeiro que eu vou enforcar. Aleluia. Sabe com que raiva aquele homem falava aquilo? É a raiva que o demônio tem de você. Eu quero te matar, eu quero te perseguir, eu quero te derrubar. Aí você olha para ele, em uma palavra somente ele tem que cair por terra, porque Deus é fiel e te deu autoridade. A Bíblia diz que Amã descia, Mardoqueu não se prostrava. E ele com raiva. E a Bíblia diz que quando eles lançam esse decreto, Mardoqueu vai orar, vai jejuar. Mardoqueu se veste de pano de saco, coloca cinza na tua cabeça. E a Bíblia diz que num determinado dia, o rei, ele está lá no seu palácio. A rainha Ester olha para o seu pai e diz: papai, ore mais, porque tu sabes, ninguém pode se apresentar perante o rei se não for convidado, se o rei não apontar o seu cetro. Se porventura eu me apresentar perante o rei sem ele apontar o seu cetro para mim, tu sabe que eu serei morta, mesmo sendo rainha. Então eu preciso da tua oração. E a Bíblia diz que eles começam a orar. E quando Ester vai perante o rei, irmãos, Deus estava agindo. Muitas vezes na nossa vida parece que o barco vai afundar. Muitas vezes na nossa vida parece que a tempestade vai nos varrer, parece que este vendaval vai nos jogar por terra. Mas eu quero trazer à tua memória que um certo dia Jesus está na beira da praia e ele com seus discípulos, ele manda os discípulos. A Bíblia diz que ele compeliu, ele conseguiu conquistar a todos e colocar dentro do barco e disse: passamos para o outro lado, mas eu vou ficar aqui, depois eu vou. A Bíblia diz que os discípulos foram. Jesus subiu no monte a fim de orar, e quando ele está no monte orando, piamente eu acredito no que eu vou lhe dizer, ele olha para o mar e ele vê uma tempestade se formando. E o que ele vê? O barco dos discípulos no meio do mar. Irmãos, quando Jesus está lá no monte e ele olha para o mar e vê o barco no meio da tempestade, ele disse: são os meus filhos, eu não posso ficar aqui, eu tenho que descer ao encontro. A Bíblia diz que Jesus, ele começa a descer e de repente, irmãos, ele encontra o barco, aleluia, sendo varrido pelas águas, pela tempestade. Jesus olha ali aquele grande mar revolto e Jesus não tem barco para ele entrar dentro. Ele começa a caminhar
ele começa a andar por sobre as águas. Os discípulos estão no meio do barco, no meio da tempestade também, e de repente eles olham lá e vem um facho de luz no meio desta tempestade que você está atravessando. Deus vai vir ao teu encontro. Olha o facho de luz aí. Eles olham e a Bíblia diz que Jesus está se aproximando. Aí Pedro levanta a voz. Muitos ali olharam e disseram: fantasma. É um fantasma. Jesus olha para todos e diz: sou eu. Com aquela voz mansa que só ele sabia falar: sou eu. A Bíblia diz que Pedro levanta a voz e diz: mestre, se és tu, permitem ter contigo caminhando sobre as águas. Jesus diz: vem. Vem. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro começa a andar, irmãos, e de repente ele começa a temer, porque o vento começou a bater, aquele vento frio. É neste momento que eu quero dizer para você: ainda que você esteja no meio da tempestade, ainda que o vento está batendo em você, ainda que o medo esteja batendo na porta do teu coração, aleluia, pode estender a tua mão para o céu, porque é de lá que vem o teu refúgio e a tua fortaleza. É de lá que vem o teu refúgio. A Bíblia diz que um certo dia Davi estava preso lá no vale. Saul foi com os soldados para pelejar contra Davi e para matar Davi. Saul olha para Davi lá no meio, leva aqueles flecheiros, 3.000 soldados. Davi está preso, está ancorado no meio dos soldados. Ele olha para o céu e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De repente, lá vem um mensageiro, olha para Saul e diz: Saul, ó rei, os filisteus estão invadindo a cidade, vamos voltar para pelejar. Saul olha para Davi, olha para os seus soldados e diz: vamos voltar, aleluia, deixa Davi para depois. Davi olha para o céu e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia diz, irmãos, que lá está Mardoqueu. Amã brabo com Mardoqueu. Esther se apresenta na presença do rei. O rei estende o cedro. Quando o rei estende o cedro, a Bíblia diz que Esther olha para o rei e diz: rei, eu preciso ter uma conversa contigo. Que conversa é essa, minha rainha? O rei diz: se tu pedires, metade do reino é teu. Ela disse: eu não quero isso. Eu não quero isso. Crente que é crente de verdade não se embaraça com essas coisas do mundo que é passageira. Ela disse: eu não quero isso. O que tu quer? Eu só quero que tu venha participar do banquete que eu vou preparar para ti. Só isso, só. Eu tenho um banquete, nós vamos dar uma festa, eu quero que tu venha participar. Ah, rei, lembrando, tu levantou um príncipe aí mais do que todos, exaltou ele, não exaltou? Traga ele também, vamos dar honra a quem tem honra. Teu inimigo vai ser envergonhado aqui hoje, irmão, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar honra a quem tem honra. O rei chega para a mãe e diz: Amã, tem um banquete e a rainha mandou te convidar. Amã fica todo, aleluia, ansioso, preparando que a rainha ia encher a bola dele, pensando que a rainha ia levantar ele. De repente, irmãos, a Bíblia diz que o rei vai dormir e o rei perde o sono. O rei perde o sono, não consegue dormir. A Bíblia diz que ele vira de um lado para o outro, não consegue dormir. Ele chama os seus súditos, os súditos aparecem, leva para ele um livro para que